Bom dia. Bom, eu vou falar do amor nesses tempos do coronavírus. Preciso dizer que nesses tempos não há como não lembrar de um grande romance, A Peste, do Albert Camus, sobre o qual Manuel da Costa Pinto já falou. Trata-se de um romance extraordinário, sobre o qual o Manuel falou lindamente, porque ele é o grande especialista nesse autor. Como vocês sabem, A Peste é um romance que se passa na Argélia, na cidade de Oran, onde subitamente o Dr. Rieu começa a ver ratos, há uma profusão de ratos e ele é obrigado a concluir que se trata da peste bubônica. Esse romance trata não só da epidemia, mas também dos efeitos conexos da epidemia, que são a separação e o exílio, que nós todos estamos vivendo de uma forma ou de outra. Um dos temas do romance é a separação do Rambert, do jornalista, que vai ao Oran para fazer uma reportagem e depois não tem mais como sair. E insiste na tentativa de reencontrar a amante. A separação nem sempre é possível. Ela pode mesmo ser impossível, como no caso de uma das mulheres que a Svetlana escutou em Voz de Chernobyl. E é o exemplo mais trágico da impossibilidade da separação, e eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto desse romance da Svetlana. Trata-se de uma mulher cujo marido foi um dos homens que desativou o reator de Chernobyl depois das explosões e que ficou doente antes de ter morrido por causa da radioatividade. O médico disse para a esposa: não se aproxime. Você não deve beijá-lo, não deve acariciá-lo. Ele já não é a pessoa amada, mas um elemento que deve ser desativado. A Svetlana diz: uma das minhas heroínas nunca deixou de se aproximar do marido e beijá-lo, e não abandonou até a morte. Por isso, ela pagou com a saúde e com a vida da filha. Nós hoje estamos condenados à separação e ao confinamento. As fronteiras dos países se fecharam, mais de 5.000 brasileiros não conseguiram ainda voltar e a maioria das pessoas vive confinada. A ordem é: fica em casa. Diante disso, o recurso que nós temos é a expressão do amor através dos diferentes meios de comunicação. Portanto, eu vou falar do amor, que é o tema de vários livros meus. O que é o amor? Carta ao Filho, A Mãe Eterna e a Trilogia do Amor, todos eles editados pela Record, a editora de todos os meus livros. O que é o amor? É um livro datado de 1983, ano em que ele foi publicado pela Brasiliense, provocando uma grande polêmica, por causa da crítica que eu então fazia, contra sobre a crítica sobre o machismo, sobre e contra. A polêmica despertou os intelectuais
que escreveram mais páginas na imprensa do que as páginas que eu havia escrito no livro, que foi lançado com uma página inteira da Ilustrada, que, por sua vez, mostrava um homem abrindo a braguilha e um livro sendo esfaqueado. Recentemente, este livro, que foi publicado há 25 anos atrás, foi reeditado pela Record com uma nova introdução e um novo formato. Capa do Louis Stein, que faz a capa de todos os meus livros. Quero mostrar porque essa capa é particularmente bonita. O que é amor? Como eu escrevi no texto, o amor é um enigma e não há como fisgar o amor numa ou noutra definição. Ninguém diz isso melhor do que Fernando Pessoa com uma pergunta. Anjo, de que matéria é feita a tua matéria alada? Não há como saber por que nós amamos uma ou outra pessoa. Isso significa que a escolha do amado é inconsciente, sempre foi e continua a ser. Como diz o psicanalista Lacan, o desejo dos amantes é de dois seres fazer um. Daí o sofrimento que a separação causa e que os amantes procuram superar através de uma forma ou de outra de comunicação. Hoje, pelos meios modernos, e no passado, através da carta. Razão pela qual há uma extraordinária literatura epistolar, como, por exemplo, a correspondência da Simone de Beauvoir com o Algren, o amante americano. Vale se perguntar por que a separação é tão penosa. E a resposta é simples. O amado é insubstituível. O amado é único. O amor me oferece um único outro que não é inteiramente único e, portanto, que não é inteiramente outro. O amor me oferece um ser que é único, que não é inteiramente outro e, portanto, é precioso. A particularidade do amante é tamanha que ele chega a justificar uma vida inteira de espera. Justificou a castidade de Penélope, que esperou Ulisses durante toda a sua errância, supostamente 20 anos. Agora, é certo que a espera intensifica o amor. A separação pode propiciar aos que se amam um reencontro inesperado, graças aos tantos dizeres do amor que em tempos normais nós esquecemos de proferir. Esquecendo nesses tempos normais que o amor não vive sem as palavras. Sem o eu te amo, sem você eu não existo, quero mais. A propósito do sem você eu não existo, eu escrevi num dos capítulos do livro. Na tua ausência, sinto falta, saudade, desejo de te reencontrar. Digo então o mal que a tua ausência me causa. Sem você eu não existo. Sendo o meu mal, você é o meu maior bem. Insisto em você para não desistir de mim. Anos depois de ter escrito Que é o Amor, no meio de um novo turbilhão amoroso, em 2013, eu escrevi Carta ao Filho, por causa de um desentendimento entre ele e eu, e a ameaça inconcebível da separação.
Escrevi para que ele voltasse, claro, me perguntando que erros eu havia cometido enquanto mãe. Foi uma aventura com a qual eu aprendi muito. A gente tende a tomar a própria mãe como modelo. Isso não funciona. Simplesmente porque não existe modelo de mãe. Para saber como agir, é preciso escutar o filho e aprender com ele. Pouco depois de escrever carta ao filho, eu entrevistei Elisabeth Badinter, que escreveu um grande livro sobre o amor materno. E Badinter me disse que a mãe perfeita é tão rara quanto um Mozart. Com isso, ela me desculpabilizou e eu concluí que não existe mãe modelo. Além de me questionar enquanto mãe, eu me questionei sobre o caminho que eu desejava seguir, independentemente das relações familiares. Trata-se do meu livro mais autobiográfico, escrito para superar uma separação momentânea e uma outra que se anunciava pelo fato do meu filho já ser um adulto. A propósito, eu escrevi no texto: a mãe só pode se separar e liberar o filho abrindo mão da fantasia de que ele é um bebê e aceitando que ele é um adulto. Drummond diz que para a mãe o filho é sempre um grão de bico, porém cabe a ela se livrar dessa fantasia. Ser mãe também é a arte de se separar na hora certa. O amor é um sentimento paradoxal. Quem ama não quer se separar. Mas a maior prova de amor que nós podemos dar é de aceitar a liberdade do outro. Por isso, Otávio Paz diz que o amor é uma aposta na liberdade. Diz isso num livro maravilhoso, o último que ele escreveu na sua vida, chamado A Dupla Chama, sobre o qual eu tive o privilégio de entrevistar Otávio Paz para a Folha de São Paulo. A entrevista pode ser lida num outro livro meu publicado pela Record, A Força da Palavra, e também no meu site, no item Artigos. Vale a pena ler a entrevista do Otávio Paz. Os anos se passaram. E em 2016, um outro texto que tem a ver com amor se impôs, A Mãe Eterna. Trata-se da história da relação tão enlouquecedora quanto profunda que se estabelece entre uma mãe e uma filha até a morte daquela. A filha se pergunta como suportar a morte dos seres amados, como enfrentar a velhice extrema. Cabe ou não ao médico manter o doente indefinidamente vivo? Como humanizar o fim da vida? A filha começa escrevendo para a mãe centenária o seguinte: se eu pudesse te dar de novo a vida, fazer você nascer de mim como eu nasci de você, não paro de desejar o impossível. Apesar dos seus 98 anos, não suporto te perder. Não suporto te perder. Eu, que sei do fim de tudo, não me conformo com o seu fim. De que adiantou ler os budistas e saber que tudo muda, as causas e as condições variam, que a vida é fluxo de criação, transformação, extinção e nada permanece? Sei que só a impermanência possibilita a renovação do universo, porém o coração não acompanha a cabeça.
A Mãe Eterna é um texto inspirado na vida real, sem ser autobiográfico. No romance, a mãe morre. Na vida real, ela está viva. Hoje, com 102 anos. Com este livro, eu me dei conta do quão cruel o prolongamento artificial da vida pode ser, mas também do muito que é possível aprender com a velhice extrema. Last but not least, eu gostaria de falar sobre um livro que eu levei mais de 2 décadas para escrever, que se compõe de 3 textos. O Sexo Furo, de 1981, Paixão de Lia, de 1995, e O Amante Brasileiro, de 2003. O Sexo Furo diz respeito ao drama de um casamento impossível, sobre o qual a narradora fala da seguinte forma: casou-se para se atirar da janela meses a fio, maldizer a casa onde ele broxava, e ela vivia obrigada a um cotidiano deixar por menos, deixar-se adiar. Mas o sexo furo também diz respeito à recusa do casamento como a única saída para a mulher. Não se pode esquecer que ele data dos anos 80, quando os novos costumes da revolução sexual ainda não tinham se enraizado no Brasil. A Paixão de Lia é uma prosa poética. Diz respeito a uma mulher que, para compensar a falta do amado, se deixa levar pela fantasia. Passa de uma para outra situação imaginária e se realiza através da liberdade de imaginar. A cada situação corresponde um voto da personagem. O primeiro é o de encontrar um amante, o amante ideal. O segundo é o de encontrar num bordel os simulacros do amante ideal. O terceiro é o de ser uma cortesã. O quarto de ser lésbica e o quinto de ser mãe. São 5 votos e 5 capítulos. My Man, o bordel, a cortesã, a ilha de Lesbos e Ave Maria. O monólogo erótico da personagem é uma viagem em que tanto ouvimos a voz de Lia quanto as vozes femininas pelas quais ela se deixa embalar. Billie Holiday, Edith Piaf. O leitor viaja ouvindo e se transportando para os lugares com os quais Lia sonha. Paris, Buenos Aires, Nova York. E agora, a minha colaboradora, a atriz Bárbara Rietti, vai ler para vocês um fragmento da Paixão de Lia, em que Lia está às voltas com Billie Holiday. Assim vocês ouvem uma outra voz feminina. Billie, para que eu possa ser mais impudente, Lady Day, a voz de Lady, para mais excitar o meu corpo sem voz, a dama que cantando de tudo se lembra. De si, little nigger, negrinha, e do silêncio, do estupro, aos 10 do telefone trim, aos 18 para $20 call girl, putinha, da ordem de só entrar pela porta de serviço, do grunhido dos porcos que ela, internada no reformatório de drogados, guardava, das botas da polícia no quarto do hospital e do tilintar das algemas nos seus punhos de mulher agonizante. Adeus. Farewell. Que ao som dela, my man, ele me abrindo o caminho do meio se esqueça de si. Eu, levitando, me perca e segredando o nome do amado, ouça a voz que tenho.
Nesse texto, a heroína faz pouco da obrigação do gozo e diz que, mesmo no bordel, só o prazer deveria ser requerido. O que interessa, Lia, é o sexo sonhado, e por isso, evocando Fernando Pessoa, a narradora diz na introdução que nessa terra é tão preciso sonhar quanto navegar. O terceiro livro da trilogia do amor é O Amante Brasileiro, em que a mulher encontra um verdadeiro parceiro. Romance centrado em dois personagens, Clara e Sebastião, que acima de tudo querem o acordo. Comunhão que a personagem do sexo puro sequer imagina e Lia só alcança imaginariamente, é vivida de maneira plena na realidade por Clara e Sebastião, que são irmãos de alma. Os três livros nasceram em circunstâncias muito diferentes. O primeiro, por ocasião de uma separação e a certeza de que o casamento não podia ser a única solução para a mulher. O segundo, por ocasião da tradução de um romance meu, O Papagaio Doutor, para o francês, e a necessidade de escrever em português para escapar ao espartilho da língua francesa. O terceiro, O Amante Brasileiro, quando eu encontrei o homem que me inspirou uma grande paixão e com o qual eu vivo até hoje. Os personagens do Amante Brasileiro estão separados e suportam a separação através de uma troca de e-mails. Para terminar, eu gostaria que vocês ouvissem um e-mail de Clara, que está no Rio de Janeiro, e outro de Sebastião, que se encontra em Paris. Bárbara vai ler o texto de Clara para Sebastião e eu depois vou ler a resposta de Sebastião. O calor da tua presença me aquece mais que o sol do Rio de Janeiro. Pudesse eu ser transferida logo para ir onde você está, ser de novo a correspondente do jornal em Paris, isso já é certo. O que ainda não sei é a data até lá. Eu escrevo para vencer a distância e neutralizar o tempo que passa, para que você não me esqueça. As palavras todas para desacreditar o oceano, para impedir o esquecimento. As palavras todas, meu amor. Também eu sonho dia e noite, Clara, com o incêndio de que você é a causa. Tua mão como cobra no meu corpo, o meu dedo que te escava fervorosamente. O teu sonho é o meu, de nada eu me esqueço. No elevador, eu te ouvi e me tornei o que já era, um brasileiro. Deixei que você me batizasse nas águas do teu país, para que você renascesse nas minhas, tivesse a nacionalidade do nosso amor. O que eu mais queria era me tornar mestiço, renascer assim, comparar o meu sexo ao sol. Só a certeza de que eu posso me perder em você hoje me aquece. O Amante Brasileiro se encontra na trilogia do amor e pode talvez inspirar os que hoje estão separados, mas haverão de se reencontrar porque a pandemia passa, como a gripe espanhola que matou quase 50 milhões de pessoas. Não posso terminar sem dizer algumas palavras sobre o coronavírus, que pode ensinar a contenção através do confinamento obrigatório e necessário, e também pode ensinar muitas outras coisas, entre elas que a vida é mais importante do que o dinheiro. Quero dizer ainda que nós entramos em pânico porque o vírus impede de negar a morte, obriga a saber dela
e assim nos desestabiliza. Podia, ao contrário, servir para nos ensinar a refletir sobre a morte e planejá-la. Sobre isso, eu vou escrever no meu próximo livro. Também é sobre o amor, mas cujo título é Heresia. Sobre o vírus do pânico, vocês poderão em breve ler um artigo meu na Folha de São Paulo. Boa sorte para todos nós e até! Supostamente há perguntas, eu estou esperando. No momento, vocês podem, se quiserem, ler sobre os temas dos quais eu falei, no meu site, onde os livros estão resumidos, o histórico apresentado e a fortuna crítica. É www.betmilan.com.br. Aqui tem uma pergunta clássica, convencionalíssima. Pode falar um pouco mais sobre o seu novo projeto, seu livro novo? Então, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas tendem a só se interessar pelo novo, mas o Record acaba de editar um livro que eu escrevi há 30 anos atrás. O livro bom, em princípio, é moderno e é eterno. Mas, para satisfazer a pergunta, eu vou dizer algumas palavras sobre o livro novo. O livro novo é um livro que eu estou escrevendo tendo em vista a humanização do fim da vida, que só é possível se nós pudermos planejá-la, se nós abrirmos mão do prolongamento indefinido do nosso tempo e aceitarmos a morte. Todo mundo evoca a frase do Montaigne, filosofar é aprender a morrer, mas ninguém reflete sobre esta frase seriamente. E eu me dispus a fazer isso escrevendo Heresia, mas eu não posso falar. Outra pergunta. Não sei. Além do site, enquanto eu aguardo a pergunta, eu tenho um blog chamado ABC da Vida, que está no ar há 5 anos e que se encontra também no espaço Beth Milan, e tem um canal no YouTube e uma presença relativa no Instagram. Twitter eu deixo para os políticos. O fim do relacionamento com os filhos, com a saída de casa, é tão doloroso quanto o fim de um relacionamento amoroso?
Bianca, eu acho que são dores diferentes. A gente tende a ser mais dependente do companheiro do que dos filhos. Mas a saída dos filhos não é fácil, está na origem de uma das maiores músicas dos Beatles, que se chama She's Leaving Home. Não é fácil e a gente acaba se acostumando com ela desde que os filhos continuem presentes através da comunicação. Na verdade, a mãe tem um dom que eu chamo que se chama o dom da ubiquidade. Onde quer que o filho esteja, ela está. E eu falo disso na carta ao filho. Eu me lembro quando meu filho foi para a Índia, Bombay, fazer um filme e me telefonou dizendo que estava muito mal. A única resposta possível era: tenho certeza que você vai melhorar. E eu passei a estar com ele imaginariamente. Ele melhorou. Escrever sobre essas rupturas é a sua maneira de lidar com a perda? É terapêutico para você, Joana? Acredito que tudo que eu tenho escrito foi escrito porque eu, de fato, precisava escrever. Era uma maneira de me distanciar da dor absoluta e lidar com ela. Mas nem tudo que eu escrevi é autobiográfico, embora isso não tenha a menor importância. A questão do gênero não importa. O que importa é a profundidade que a gente alcança através do texto. Não, qual a função da literatura em meio a esse caos? Começo de conversa, ela permite reinventar a vida no confinamento. Como você sabe, os livros estão momentaneamente suspensos, porque as livrarias estão fechadas. Eu acabo de receber a informação de que o meu livro, que ia sair na França em abril, só vai sair em setembro. A literatura pode ser redescoberta ou descoberta simplesmente nesse tempo de confinamento. Eu me deparei com a grande literatura do Camus por ter lido A Peste. Então, aproveitem. Entre outras coisas, o confinamento pode nos ensinar o quão grande a literatura é, o quão profunda a experiência que ela propicia pode ser. Mábia Barros. Não somos uma sociedade que lida com a morte muito bem. O que nos falta? Nenhuma sociedade hoje lida com a morte muito bem. Ninguém lida com a morte muito bem, não é? A morte é difícil, sempre. Mas, e na verdade, inconcebível. Mas como não há como escapar a ela, a melhor coisa é se preparar para ela. No passado, as pessoas se preparavam chamando o padre e os familiares,
A morte, a boa morte, era uma morte que acontecia em casa, na presença dos familiares. Aliás, o teórico da história da morte, que chama Aries, diz que nenhuma morte é considerada pior do que a morte por acidente. Essa é uma das razões pelas quais também o coronavírus nos assusta tanto. Ela não é, as mortes não são previsíveis. E não há como se preparar, na verdade, para elas. A única coisa que é possível fazer é o confinamento. E, por sorte, essa é a palavra de ordem da Organização Mundial de Saúde, que está sendo seguida no Brasil, queira ou não o presidente da República. Raquel Araújo, eu queria agradecer a oportunidade, a palestra, dizer que acompanho semanalmente pelo blog e os artigos na Folha, e, claro, por todos os seus livros. Eles fizeram e fazem muita diferença em minhas reflexões e relacionamentos. Foi essencial com minha mãe. Obrigada de verdade. Kátia. Que bom. Fico feliz de saber isso. Que além de útil, espero que além de útil, a leitura seja prazerosa. Por que é tão difícil demonstrar amor, carinho e afeto de forma direta? Serão crenças limitantes de que não somos capazes de dar ou merecedores de receber? Daniele, a expressão do amor não está na moda. Não é... Curiosamente, com a Revolução dos anos 70, o amor passou a não ser dito. Houve uma supervalorização do sexo e uma desqualificação do discurso amoroso. Foi por isso, quando eu escrevi O que é o Amor, em 1985, houve uma polêmica tão grande. O machismo não suporta o discurso amoroso, porque o discurso amoroso é a expressão de uma falha, de uma falta. E o macho que é macho não dá o braço ao desejo. Como retomar o contato pessoal com as pessoas após tanto tempo de afastamento físico? É possível que relações mais frágeis não resistam a este período? Sim, Dani Raposo, sim, é possível, mas é possível também que as relações se fortaleçam, não é? A espera aguça o desejo, a espera propicia a fala, a escrita, os dizeres do amor. Eu confio nisso. Vanessa, por que seu livro se chama Heresia? Entre outras coisas, porque por causa da crença de que a morte tem que ser necessariamente natural. Meu livro é herético. Não acredito nisso. A dor que nos torna humanos também nos ensina que sem a noção de limites não há vida psíquica. Por que a dificuldade, de modo geral, em lidar com a finitude? Adoro você, Maria Auxiliadora. Obrigada, Maria. A contenção, a aceitação dos limites é, na verdade, a condição da vida psíquica. No momento, ela é a condição da vida, não é?
Mas isso significa que o maior bem que a gente pode fazer para os filhos é ensinar os limites. Quem sabe deles vive melhor, pode ser mais inventivo, pode se reinventar, pode não insistir na paixão do ódio, que é que é que extrapola todos os limites, né? Lucas, é natural que nesse momento de distanciamento nós nos sintamos mais carentes? Claro, claro. Ontem mesmo eu recebi a foto de um amigo meu de uma festa em que nós todos dançávamos juntos, era uma aglomeração sem risco. Nós sentimos falta de todas as coisas, as tantas coisas boas que nós vivemos antes e não valorizávamos. Mas também é bom ter todas essas lembranças. Possível que o confinamento possa reavivar a memória e nos e perceber valores que nós havíamos minimizado. Assim, Rosemary, a separação num relacionamento pode ser considerada uma experiência de morte? Justamente foi o texto que eu li para vocês da Svetlana, que entre a renúncia, a aproximação do marido e a, e a preservação da saúde, preferiu não renunciar à separação e morreu por causa disso. Então, a separação pode ser vivida como uma experiência de morte, pode matar, mas também pode ser superada. A propósito do luto, eu escrevi um livro que se chama Consolação, sobre o qual talvez eu venha falar oportunamente noutra ocasião, que o luto é superado quando nós nos damos conta de que a pessoa morre, deixa de existir na vida, mas pode continuar a existir através da rememoração. A vida é uma coisa, a existência é outra. A nossa existência pode ser inacabável, como, por exemplo, a de do Camus. Nós todos hoje, nós todos hoje, quase 80 anos depois que ele escreveu A Peste, estamos relendo Camus e saudando a sua existência. Como manter um amor nesses períodos de distanciamento? Lucas, você pode se valer dos meios de comunicação moderna, o telefone, o WhatsApp, a comunicação através do computador, etc. São tantos os meios, noutras épocas eles não existiam. Imagine se a gente tivesse que mandar enviar uma carta por um mensageiro. A carta já chegaria contaminada, você teria que passar álcool gel na carta, enfim, seria um inferno, não é? Então, nós somos privilegiados. Podemos, sim, manter a relação amorosa.
Acredita que o machismo com relação ao amor diminuiu nesses tempos? O que ainda precisa mudar? O machismo é possível, sim, acho que há uma sensibilidade maior dos homens para o discurso amoroso, quer dizer, ele se tornou mais possível. Mas o que precisa mudar são as consequências do machismo, né? O Brasil é o país onde existe o maior índice de feminicídio. Isso é um drama absoluto, né? Você acha que os relacionamentos serão diferentes pós-quarentena? Beijos, Sônia Jardim. Oi, Sônia, tudo bem? Você que é minha editora, graças a você eu estou aqui. Acho sim, acho que a gente pode crescer com o confinamento. Claro que a gente vai se dar conta, vai descobrir traços do companheiro que a gente não imaginava, né? A obsessividade, ou etc, etc. Mas a gente também pode descobrir que foi possível enfrentar junto essa calamidade, que a presença do outro permitiu ter um diálogo, não é? Trocar ideias. Isso é tão importante quanto tentar comer bem, fazer cozinha, etc, etc. Daqui a pouco eu vou fazer a minha sopa. O que falta na sociedade moderna para que sejamos mais amorosos uns com os outros? De onde vem tanta falta de empatia? Acho que Lenora, eu acho que a falta de empatia é decorrente do mercantilismo, dessa sede de sucesso que nos torna tão competitivos e tão incapazes de escutar. Porque a única coisa que permite superar a xenofobia, uma certa antipatia em relação ao outro, aquele que é diferente, é a escuta. Porque quando a gente escuta, a gente percebe que nós somos iguais. Não é? Lucas, você acredita que a gente ama de verdade apenas uma pessoa para toda a vida? Ou existem vários amores ao longo do tempo? Olha, eu vou responder com a célebre frase do Vinícius, que seja eterno enquanto dure. Acho que é possível alcançar a eternidade através do amor mais de uma vez na vida, inclusive porque a gente muda. Agora, existem aqueles que amam uma única pessoa a vida inteira. Minha mãe perdeu o marido com 48 anos e nunca parou de rememorar a existência dele. Com isso, ela propiciou a presença do pai na família. Amou um só homem. Aí uma pergunta difícil de responder: de que forma podemos viver o luto de entes queridos perdidos durante a pandemia sem que tenhamos a despedida, velórios e enterros? Como lidar com essa partida tão repentina e como retomar a vida após tudo isso? Claro, é dramático. Dani, claro, é dramático, porque o ritual do velório, do enterro, é fundamental. Mas, na impossibilidade de fazer isso, é preciso aceitar a realidade, o que não impede de celebrar
a vida do morto no contexto do confinamento. É preciso reinventar esse ritual de outra forma, aceitando a realidade. Nesse momento, o negacionismo que nos caracteriza, nós somos todos negacionistas. Essa é a nossa tendência maior. Não pode prevalecer. Podemos amar e nos separar do amado, sabendo que a relação não é possível? Podemos, claro. Podemos, claro, Vanessa. É frustrante, mas a gente precisa lidar com a frustração, não é? Desde que a gente nasce. O bebê lida com a frustração chorando. A gente precisa aprender a lidar de outra maneira. Inclusive porque é inútil se entregar ao desespero. É inútil e faz sofrer muito. Como superar o fim dessa relação inviável, Roberta? Provavelmente através de um outro encontro, né? É preciso o amor está sempre no ar. Só que a gente precisa fisgar o amor. É como a frase, se o escritor não atenta para a frase que se impõe, ela vai embora. Então, acho que a superação depende de uma disponibilidade para um novo encontro, que pode não ser imediato. Ninguém precisa necessariamente estar com o companheiro. O que a gente precisa é gostar da gente mesmo. Dani, quando de um término doloroso nos fechamos para um novo amor e transferimos a culpa para quem nos abandonou, estamos nos vitimizando? Como sair desse comportamento? Eu acho que quando uma relação termina, é preciso se perguntar por quê? O que a gente fez para que ela terminasse? Que incompreensão houve da nossa parte? Só é possível mudar a situação através da reflexão. E um analista também pode ajudar, não é? Viviane, sobre o amor estar sempre no ar, já ouvi a expressão que o amor não acaba, muda o objeto amado. Isso seria amor ou desejo, na sua opinião? Desejo, claro. O amor tende a eleger um objeto único. O desejo é que varia de objeto. E esse é um dos grandes dramas da vida amorosa, não é? Porque, sobretudo do casamento, porque casamento e adultério andam juntos. Agora, a separação não é necessária, como no caso, por exemplo, da Simone de Beauvoir e do Sartre. Eles não deixaram de ser grandes companheiros, porque o Sartre tinha suas amantes e a Simone amava também, loucamente, de outra forma, o Alban. Ok, faltam 5 minutos e nós podemos encerrar. Quero agradecer a oportunidade de fazer essa intervenção
e desejo que essa quarentena continue a ser uma ocasião para difundir os livros, o saber literário, que é um saber único. A literatura não acaba, apesar das dificuldades da vida editorial. Ela não acaba por uma razão muito simples, porque há coisas que a gente só pode dizer através da literatura. Até.